Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Lean Construction e Excelência Operacional. E nesse videocast de hoje eu gostaria de responder aí a um tema que na verdade também é uma pergunta de algumas pessoas que estão fazendo mentoria comigo e muito provavelmente pode ser aí, obviamente, uma dúvida sua. A ordem, né, essa sequência de metodologias que a gente desenvolveu com o passar do tempo e para que a gente foque nessa implementação de uma maneira mais rápida, eficiente, produtiva e lucrativa, vamos dizer assim, com esses quatro parâmetros aí. Altera, né, mudar a ordem, altera aí os resultados em um projeto, os resultados da implementação e também os resultados que a gente pode alcançar com o Lean Construction em uma obra, em um projeto em si. Vamos falar sobre esse assunto aí nesse vídeo de hoje e vamos explorar o que a gente pode trazer aí para complementar os seus conhecimentos em relação tanto à ordem quanto a essa sequência, né, de implementações e metodologias que não estão literalmente ligadas com a ordem, estão ligadas com alguns aspectos do negócio, do projeto que a gente vai falar nesse vídeo. Então, roda a vinheta aí para a gente falar sobre esse assunto que pode ser bastante importante aí para você. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Eu tenho recebido algumas perguntas, né, nas turmas aí que eu tenho prestado mentoria e feito formação de expert em Lean Construction, ou consultor interno, cada empresa acaba chamando de uma forma. E nessas formações aparecem dúvidas tanto metodológicas quanto de ferramentas e também dúvidas gerais. Eu vou anotando, eu fiz no meu celular aqui uma lista e essa lista tem aumentado cada vez mais de temas que podem ser dúvidas e eu posso também trazer aí nesse canal aqui do YouTube e se você estiver escutando aí nas principais plataformas, esse videocast, o vídeo vai para o YouTube e o áudio vai para as principais plataformas aí de podcasts, o iTunes, Spotify, o Google Play e uma série de outras. Para a gente falar sobre esse assunto, né, da sequência de implementação nessa aula de hoje, eu gostaria de primeiro começar a falar não do Lean Construction como um todo, mas sobre um aspecto que é muito importante que eu tenho discutido muito com as empresas, com os gestores das empresas com as quais eu tenho trabalhado atualmente, que é o assunto negócio, né? Por que isso? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar, independente da sequência de implementação, e aí cada consultoria vai ter eu tenho uma abordagem que eu tenho procurado padronizar nos meus clientes porque de tanto fazer projeto e esse exercício tem funcionado cada vez mais. Obviamente a gente faz os devidos ajustes para o negócio, para o projeto, tamanho de projeto, para o tipo de mercado, enfim. A primeira coisa que eu sempre discuto com os gestores é, obviamente, o negócio dessa empresa. Por quê? Porque, né, a empresa está localizada num certo negócio e se a gente não faz, antes de pensar na implementação, um estudo do que eu chamo hoje de estratégia das operações, né, e cada operação pode ser um nicho de mercado que a empresa ou já está atuando ou deseja atuar, se a gente não faz esse estudo e não delimita para cada um desses negócios o que efetivamente a empresa como um todo quer desdobrar, quer ganhar, quer ter de EVA ou margem, ou seja, como é que ela vai se medir ao longo do tempo para cada um desses indicadores nesses mercados, a gente vai fazer o Lean por fazer muitas vezes e vai trabalhar com o que é mais básico do Lean, que é o que o pessoal tem chamado aí hoje de PCP do Lean, enfim. Coisas que vieram da indústria, que são aplicadas, né, no Lean Construction ou em construção ou em projetos de maneira em geral que utilizam metodologias do Lean Construction dentro deles para fazer as suas otimizações, que é o que muitas outras áreas têm feito hoje. E aí a primeira coisa que eu faço é fazer um estudo do negócio, né, com os gestores do negócio para saber quais são os desdobramentos para cada uma dessas
operações, né? E desenvolver, possivelmente, estratégia de operações diferentes para cada mercado. Porque você vai reparar com o passar do tempo, né, principalmente empresas pequenas, né, que tem aí 1, 2 mercados no máximo, façam predial, casas, enfim, as empresas pequenas, elas dependem muito do dinheiro de outros, né, para poder fazer o caixa girar, vender talvez um apartamento, colocar ali o modelo, ir pagando a obra, enfim, ou quando eles pegam um empréstimo de terceiros ou até mesmo do banco, existem mecanismos diferentes de se atingir resultados. E a gente precisa conhecer esses mecanismos enquanto agentes externos, né, e o consultor interno também eu colocaria aí nessa balança, porque geralmente ele fica fora disso. Quem faz isso numa empresa é um diretor, é o CEO com seus diretores. O máximo, né, que eles envolvem quando a empresa já é um pouco maior são gerentes, né, que vão puxar ali o projeto, mas a maioria das vezes são os gestores que fazem estudos, chamam o pessoal do comercial e do financeiro para finalizar esses estudos, às vezes pessoas de projeto, e aí assim que bate-se o martelo, tanto em negócios do próprio, operações, vamos dizer assim, projetos do próprio negócio que a empresa já está, para conseguir continuar fazendo e crescendo, quanto estudos de novos negócios, né? Entrar em mercados diferentes, enfim, tudo isso precisa ser feito. Então a primeira coisa que eu faço é ajudar esses diretores, esses gestores das empresas a montar essa estratégia do negócio e repartir isso desdobradamente para cada um dos subnegócios, para cada um dos tipos de projeto. Por quê? Porque a depender do tipo de negócio, eu já vi acontecer muito isso, tem acontecido cada vez mais, né? A gente não tinha essa abordagem dentro do Lean Construction há 4, 5 anos atrás, agora tem havido aí uma necessidade muito grande de se trabalhar com esse tema, porque existem negócios que têm nuances diferentes. Obviamente, essas nuances têm a ver com várias coisas, né? Com o local onde a obra vai ser feita, o tipo de investimento, onde foi localizado, quem é que está bancando, o tipo de contrato, o tipo de obra, o tipo de mão de obra, enfim. Existem várias variáveis que, a partir desse conjunto de variáveis, dessa soma, a gente vai precisar estudar. Então essa é a primeira coisa que você tem que atentar antes mesmo de pensar em fazer o que eu chamo hoje de Lean Project Design, que é desenhar quais são os elementos do projeto Lean, né, ou de Lean Construction, que você vai fazer, vai implementar naquele projeto, naquela obra, naquele empreendimento, enfim. E isso é feito antes da obra começar. Obviamente, se você fizer isso depois que a obra começar, muito provavelmente você já vai largar com a corrida andando aí e já vai ter perdido um bom tempo para poder pensar a respeito daquilo que efetivamente deveria ter sido refletido, estudado, e aí pode ser tarde demais, você vai poder perder uma oportunidade muito grande. Então, estratégia de operações é um estudo que a gente tem que fazer antes. Depois, no ciclo que eu chamo de estratégico, né, que eu vou mostrar para vocês aí uma telinha daqui a pouquinho, eu entro com a parte do estudo do projeto, né, o Lean Project Design, que é o desenho de tudo aquilo de Lean que a gente vai fazer nesse negócio, não ainda pensando num projeto ou outro. Pode ser que a gente precise ver o negócio predial, ou o negócio industrial, ou o negócio pontes, ou o negócio ferrovias, enfim, aquilo que a sua empresa faça aí. Porque a depender do tipo de negócio, esse estudo vai ser diferente. Vai sair da estratégia da operação alguns elementos que vão fazer com que eu consiga, elementos que vão me ajudar a decidir quais são possivelmente algumas das metodologias que eu vou priorizar para poder alavancar a curva de ramp-up e ter mais resultados mais cedo para que o meu fluxo de caixa não fique demasiadamente baixo, que é o que acontece com muitas obras aí. Então, isso é importante, fazer o desenho do projeto Lean, ou seja, de tudo aquilo que você vai implementar de Lean Construction nesse negócio ou nessas obras daquele negócio. E depois disso, fazer uma estratégia da produção e da logística, que são os principais mecanismos e processos, né, que a gente fala aí do centro da cebola, que vão disparar tudo aquilo que os demais processos vão precisar fornecer para esses dois, né? Principalmente a produção, obviamente. Mas quando a gente fala em estratégia de produção e logística, a gente está desenvolvendo uma estratégia que saiu dessa sequência de metodologias do Lean Project Design, que a gente sabe o que está fazendo,
para que na hora que a gente for entrar no canteiro já esteja tudo desenhado, os cenários já estejam mastigados e eu não precise fazer isso durante a fase de pool planning. Um erro que eu tenho visto algumas consultorias, e aí com muita humildade eu posso dizer que eu tenho sido chamado aí para participar de algumas licitações também, mas algumas análises de alguns projetos, e eu já vi algumas empresas que contrataram outras consultorias aqui, e consultorias muito boas, mas que são focadas no Lean, né, na base do Lean ali, isso não tem nada de errado, mas que muitas vezes esquecem, né, por estarem afoitos a dar muito resultado para a obra, às vezes estão utilizando aquela obra ali com o piloto e querem surpreender o CEO ou os diretores da empresa nos resultados daquele projeto para que essa consultoria possa ficar mais tempo, isso acontece muito. E o consultor, obviamente, ele quer dar resultado, ele precisa dar resultado para a empresa. E não tem nada de errado com isso. Mas, muitas vezes, se você não tiver feito esse estudo anterior, até mesmo porque uma boa parte das consultorias não tem essa oportunidade de trabalhar nesse ciclo estratégico, que eu chamo de ciclo 1 aí, junto com a empresa, né? Todo mundo que é consultor, ou a maioria das consultorias, é chamada já para o ciclo 2. Já vou mostrar esse slide para vocês. E ao ser chamado para o ciclo 2, eu já vou entrar no olho do furacão, né? E muitas vezes eu vou ter que fazer coisas dentro de um certo projeto que eu deveria ter ajudado a empresa a fazer antes daquela obra começar, para pensar de forma, né, muito mais diversificada, porque o que eu tenho visto hoje no mercado é várias empresas trabalhando nesse ciclo 2 aí, que é o ciclo que eu chamo hoje de GPPC, o ciclo da excelência, né, gestão, pool planning, programação e controle da rotina, que é o ciclo que toda obra tem que ter, de qualquer tamanho, de qualquer negócio. Toda obra vai trabalhar com esses 4 temas e os PCPs da vida, está tudo aí dentro, né? Eu estou chamando de um outro nome porque eu desenvolvi algumas coisas que abrangem mais gestão, mais rotina, uma série de outras coisas, gestão de restrições, funções novas, negociações diferentes, contratações diferentes, inclusive com modelos de contratos, enfim, tem uma série de coisas que a gente abrangeu e desenvolveu esse ciclo 2 aí. Então, respondendo inclusive já o tema, né, principal desse vídeo, a mudança para cada negócio, ela precisa ser feita nessa sequência de implementação e isso altera sim os resultados do projeto. E não é pouco não, é muito. Como eu vou falar aqui, eu desenhei um modelo que eu acredito ser bastante eficiente e tem sido bastante eficiente, graças a Deus, para a maioria dos projetos com os quais eu tenho, né, para as empresas com as quais eu tenho trabalhado. Mas não tem receita de bolo, né? E muitas das empresas, os consultores, até os consultores internos, que já têm uma base aí, metodológica boa, né, de Lean Construction, têm se preocupado muito com o fazer, que é o ciclo 2 e um pouco do ciclo 3. Mas pouquíssimas consultorias externas e pouquíssimas pessoas, consultores internos, conhecem esse ciclo 1 e estão fazendo algo para gerar conhecimento, inclusive, nesse ciclo 1. Deixa eu passar aqui para esse slide, para vocês verem o que eu estou falando. Essa abordagem eu comecei a desenvolver em 2015, né? E ela foi ganhando corpo aí, e eu finalizei essa abordagem em 2017. Hoje o IOPEX tem aí 98 projetos, não são todos obra, né? A gente já passou aí por 98 projetos que tiveram Lean Construction de uma certa forma englobados, inclusive dentro de bancos, dentro de gerenciadoras, dentro de empresas que cuidam de projetos, dentro de empresas, né, agora eu tenho clientes que são arquitetos, empresas que trabalham com arquitetura fornecendo projetos de arquitetura para médias e grandes empresas, então são escritórios bons aí que têm trabalhado também com diversas coisas de Lean Construction, enfim. Depois desse número grande de projetos, né, lá em 2015 a gente não tinha essa carinha que está aí agora que você está vendo, porque a gente vai amadurecendo, né, e a gente começou a testar algumas coisas que a gente achava que funcionava mais, né? Depois de ter feito aí, sei lá, 60 e poucos projetos. E com o passar do tempo, a gente começou a medir alguns indicadores de efetividade, né, de cumprimento dessa efetividade dos indicadores, que são vários. Eu tenho um estudo interno, não posso de forma nenhuma revelar esse tipo de estudo. A gente fez para mim, né, eu fiz para mim esse estudo porque eu queria ver quais eram
os principais temas metodológicos, as ferramentas e os resultados que foram feitos nos projetos passados e que deram mais resultado em alguma fase diferente do projeto. E eu consegui, obviamente, com um certo esforço aí, chegar nesses contextos, né? E isso foi bastante interessante porque me deu uma clareza do que vale ou não a pena, para aquele projeto valeu a pena isso. Obviamente que isso aqui também não é só porque eu concluí isso, a partir de hoje é isso. Não, foram pelos projetos que eu peguei, as empresas que me deram a oportunidade de estar lá, seja como consultor e agora como, né, mentoria consultiva, nessa nova abordagem, enfim. E aí, olhando esses 3 ciclos, né, que eu chamo ciclo estratégico, o ciclo da excelência e o ciclo da produtividade. E que não é só produtividade que está ali, né? O que a gente quer ganhar no final das contas no ciclo 3 é velocidade, é ganhar prazo, a gente, né, denominamos aí ciclo da produtividade porque para ter uma palavra única, para ficar mais fácil de pronunciar. Então, estratégico, ciclo da excelência, que é o 2, que envolve esses 4 temas: gestão, GPPC, né, gestão, pool planning, programação do TACT, controle da rotina, e o ciclo 3, que é o ciclo da produtividade, que a gente atua mais focado mesmo em produção e logística, em ganhar velocidade, em repor prazo, em aumentar a velocidade das frentes de serviço, porque muitas vezes a gente entra na obra e a obra já está atrasada ou precisa ganhar-se prazo ali para recuperar algum tema. Então, pessoal, o que eu estou dizendo aqui, ó, dessa fase aqui, principalmente, né, da fase 1, de estratégia de operações, Lean Project Design e estratégia de produção e logística, é que nessa fase 1 aqui, que pode ir até um certo momento aqui da fase 2, e não tem uma linha certa aqui, quando é que isso termina, assim que a gestão integrada estiver pronta. Não, isso pode estender um pouco mais aí, porque eu posso fazer cenários de estratégia de produção e logística ao longo da obra e isso me proporcionar, sim, inclusive cada vez mais se a obra for maior, né, for uma obra grande de várias fases, isso vai me proporcionar novos estudos, novos alinhamentos, novos contratos e uma série de mudanças que ao longo da obra pode trazer resultados muito legais. Então, essa é uma sequência ideal, né, que eu tenho chamado de ideal hoje em dia. Não é uma sequência única e padrão, enfim, mas precisa ser estudada por negócio. Então, respondendo aí, obviamente, ao nome do próprio vídeo de hoje, sim, a alteração nessa sequência muda e muito, e pode mudar bastante os resultados do projeto. Porque os resultados do projeto enquanto implementação, né, do Lean Construction. Porque a depender do seu tipo de negócio, né, se é predial, se é casa, se é ponte, se é estádio, enfim, aquele negócio precisa ser estudado. E a depender, esse é o primeiro estudo que você tem que fazer em relação ao negócio, né, que vai desdobrar da empresa como um todo. E 2, que vem de encontro ao negócio também, é o momento que você está entrando. Né? Se você consegue já fazer uma atuação de Lean Construction e todos os projetos forem assim, entrando no ciclo 1, você vai ser o cara mais feliz e os resultados muito provavelmente vão ser melhores. Agora, se você não tiver essa possibilidade e estiver começando agora e estiver entrando com Lean aqui na fase 2, né, que é a fase de gestão, e que você entra com planejamento puxado, com a programação de ritmo, com os pacotes, com o look ahead, uma série de coisas que é o que mais tem se praticado, 5S, workshops de produtividade, enfim, é o que mais tem se propagado de Lean Construction no mundo, está aqui dentro, né? Vai ter resultado também, mas a depender do seu negócio, pode ser que a ordem, né, daquilo que você faça aqui dentro mudando um pouquinho, e aí a gente precisaria ver cada caso um caso, pode ser que você tenha mais resultado, começando com o pool planning, deixando a gestão por segundo, começando com já o pool planning e a programação do TACT em paralelo e depois implementando a gestão, enfim, tem uma série de alternativas que eu mesmo já passei, e por urgência do cliente, daquele tipo de obra, a gente teve que fazer algumas adaptações e deram razoavelmente certo, os resultados saíram. Não é o ideal é começar
antes da obra, como está aqui, né, na fase de análise, ou concorrência, ou estudos, vamos chamar assim. Depois, continuar pela fase de desenvolvimento do projeto, onde você possa fazer, inclusive, workshops com os times, né, fazer workshops de 3P, aí, que é voltado à preparação do projeto para o produto, que você vai pegar maquete e você vai fazer estudos de BIM para aquele tipo de trabalho, inclusive alinhando com o TACT. E aí, nesse período aqui, que pode levar alguns meses, você vai ter já a condição de falar quais são as metodologias melhores que você vai atuar desde o início do projeto e já ter desenhado, que para mim é uma das coisas mais importantes que sai da estratégia de operações, que são os seus cenários. Se você tiver os cenários desenhados, distribuídos, descritos, muito improvavelmente você vai começar uma gestão incorreta ou um pool planning da forma incorreta. Você já vai começar na obra com mais velocidade, aquela curva de ramp-up, inclusive de aprendizado das pessoas, vai ser muito maior. Tá ok, pessoal? Só para a gente finalizar, se fosse deixar um terceiro ponto, né, eu falei do negócio, eu falei da sequência da implementação, e se fosse deixar um terceiro ponto que também eu acredito ser bastante importante aqui, é a efetividade nas implementações. O que eu chamo com isso? O que eu chamo disso? Né? Quando a gente vai ver a implementação de uma empresa, né, fisicamente lá, e não estou querendo ser redundante aqui de coisas que eu falo nos meus vídeos, mas tem sido verdade, muitas das coisas que eu tenho visto na prática têm focado nesse ciclo 2, mas focado em muitas ferramentas visuais sendo implementadas, mas com pouca ligação nos indicadores financeiros daquele negócio, daquele projeto ou daquela obra. E aí as pessoas se atêm muito à sequência, ao que tem que ser feito de Lean, mas inclusive, né, com muito foco no planejamento, no PCP ali, né, no planejamento e a programação da produção, em fazer o look ahead, em ter previsibilidade, em eliminar restrições, e aquele esforço fica gigantesco. Isso é importante, mas não pode ser a única e exclusiva coisa. Se você não saiu, não deixou pronto na estratégia da operação, seus indicadores e toda essa estratégia montada para que você fizesse a estratégia da produção e logística e pudesse enxergar através dos desenhos dos cenários o que você iria fazer realmente no nível de detalhe razoável, pode ser que você vai ter um monte de coisa feita na parede, visual, nos canteiros, carrinho, um monte de coisa de Lean que você vai implementar e que vai dar resultado. Mas esses resultados podem ser pequenininhos, perto daquele resultado maior se você tivesse com foco na previsibilidade maior da sua obra, com foco na gestão como um todo, um foco no desdobramento da meta para você ter os indicadores corretos que você vai medir ao longo de toda a obra, enfim. Então, o terceiro ponto que eu falaria, só para a gente finalizar esse videocast de hoje, é para você tomar cuidado em não focar demais nas metodologias e ferramentas exclusivamente ali, né, do ciclo 2 aqui, que é o ciclo que eu chamo de excelência, e ficar trabalhando metodologias focadas em planejamento, programação, workshop, melhoria e tal, que isso vai te dar resultado sim, mas pode ser que alguns desses resultados sejam tão isolados que no todo não vai te levar ao número do empreendimento que você deseja. Então tome bastante cuidado aí com isso. Deixa eu voltar aqui para a minha tela principal. Então, pessoal, se você quer aprender um pouquinho mais de Lean Construction, que é o meu apoio na sua empresa ou no seu projeto, entre em contato aí comigo, mentoriaconsultiva@iopexbrasil.org. A gente tem um processo de mentoria consultiva que pode ser feito, inclusive, bastante online. Em algumas empresas eu também faço algumas visitas nas obras, mas eu tenho feito a maioria com as empresas hoje de forma online. Eu apoio essas empresas, a formarem consultores internos ou expert em Lean Construction, e 2, a implementar o Lean nas suas obras, nos seus projetos. Se você quiser meu apoio, entre em contato aí por e-mail e a gente vai marcar um bate-papo. Se não, fica aqui mais um conteúdo aí para você importante, que a gente consiga trocar experiências e que você divulgue esse vídeo, que você compartilhe ele, e também, se você ainda não se inscreveu no canal, dê uma força, se inscreva, tiver dúvida, deixa a sua dúvida, deixe o seu comentário, eu respondo a todos eles com muito cuidado, com muito carinho. Tá ok, pessoal? Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que já nos acompanham, e a gente está aí para criar essa comunidade que está começando devagarzinho, principalmente lá no Telegram, é gratuita.
entra lá, tem o endereço abaixo desse vídeo aí do nosso grupo do Telegram, que é gratuito. Então entra lá para você participar, que é lá que eu aviso os vídeos, aviso sobre os cursos, aviso sobre tudo aquilo que a gente está lançando. Se você já quiser conhecer nosso pacote de assinaturas de todas as aulas que eu tenho feito, né, às terças-feiras, que assim que as aulas acabam no YouTube, elas vão para o portal e eu vou começar a colocar a partir de muito em breve novas aulas com novos temas lá. É um pacote de assinatura vai ser de uma aula por semana e eu vou fazer pacotes de assinaturas diferentes. Se te interessar, é um valor completamente pequeno, somente para dar força para que a gente consiga, obviamente, começar a criar essa comunidade, angariar de vocês mesmos aí dúvidas, temas, coisas que vocês precisam para que a gente consiga montar. Tanto os cursos online, que muitas pessoas querem, e a gente está se esforçando aí para estruturar, e também esses pacotes de assinaturas para serem mais efetivos e direto ao ponto para você que quer aprender a lidar com Lean Construction aí, trocar experiências com a gente. Preparando para o ano que vem, que é o ano que muito provavelmente a gente vai conseguir implementar os nossos grupos de implementação, vai chamar grupo de implementação. Vão ter aí reuniões trimestrais presencialmente para quem fizer a mentoria comigo ou entrar aí nesse pacote de cursos, mais a formação que a gente vai fornecer para que a gente se encontre a cada 3 meses, ou em São Paulo, ou em São José dos Campos, nós estamos vendo aí o melhor local. Então vai ser um encontro trimestral, presencial de um fim de semana, e os outros conteúdos aí dentro do portal, seja através de aulas online e aulas também masterclass ao vivo, uma vez por semana comigo aí. Forte abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.